estenda sobre nós as suas mãos. Boa noite a todos. Bom, vamos lá começar a nossa prece inicial. Primeiramente, vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, deixar todos os problemas lá fora. Primeiramente, vamos sentir essa energia maravilhosa que está nos envolvendo agora. Vamos sentindo o nosso amigo Jesus do nosso lado. Vamos agradecer por essa terça-feira, pedir para termos uma ótima semana, agradecer por todos que temos ao nosso lado, por esta casa maravilhosa que nos acolhe, que tira a nossa angústia, a nossa dor. Mentalize o paraíso, pense muito em Jesus, saiba que Ele está do seu lado. Sinta o amor que está te envolvendo agora, as pessoas, essa espiritualidade que nos envolve. E assim, vamos sentindo todo esse amor, esquecendo todos os problemas que ficam no nosso trabalho, na nossa escola, dentro de casa. Agradecer pela família, por todos que convivem com nós todos os dias. Eles são importantes e eles estão te ajudando todos os dias. Nossos amigos espirituais também. Vamos sempre manter eles perto da gente, porque é eles que nos segura todos os dias. E assim, com todo esse amor envolvido, vamos dar início à nossa palestra e aos ensinamentos de hoje. Que assim seja. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu só subi para a gente poder anunciar o expositor da noite, né? O Edson Sardano. Ele é vereador em Santo André e está candidato aí a deputado federal, né, nesta próxima eleição, que nos dá aí a força, às vezes, necessária que precisamos. E ele vai falar sobre
os momentos graves. Então, por favor, eu te convido agora, a palavra é sua. Boa noite, amigas, amigos. Eu agradeço profundamente o carinho dessa acolhida e da apresentação. Isso não é comum e eu, de certa forma, até me sinto um pouco constrangido, porque às vezes as pessoas entendem isso de uma forma errada, mas isso é uma prova de confiança, é uma manifestação de carinho, de respeito. E eu procuro, ao contrário, desenvolver uma responsabilidade ainda maior, como reciprocidade, um respeito a essa atenção, a esse carinho com que sou recebido na maior parte das casas espíritas. E tem muito a ver com o que eu quero falar hoje. Momento grave, um título meio esquisito. Eu tirei esse título desse livro da Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento, psicografado por Divaldo Franco há 10 anos. Mas a impressão que dá, lendo esse livro, é que a Joana acabou de psicografar faz 15 minutos. Momento grave é o momento que nós estamos vivendo hoje. Isso faz lembrar, eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá no século XVIII, um cientista, um estudioso chamado Thomas Malthus, ele desenvolveu uma teoria pensando na sociedade, na vida, analisando o comportamento humano. Ele imaginou assim: eu estou vendo as pessoas, o número de pessoas aumentarem, e estou vendo que não tem a comida, o alimento não aumenta na mesma proporção. Então, usando expressões matemáticas, ele dizia: a população aumenta numa progressão geométrica e a comida aumenta numa proporção aritmética, numa progressão aritmética, ou seja, aumenta bem menos do que a população. Então, o que vai acontecer com a humanidade? A humanidade vai se matar por causa de comida. Vai chegar um ponto, não vai ter comida para todo mundo, as pessoas vão se matar, como nós assistimos em muitos filmes de ficção. Hoje em dia nem se fala mais em ficção científica, porque está tudo tão assim, previsível. E naquela época, tanto naquela época, mas a coisa de 10, 15, 20 anos, a gente via nos filmes de ficção científica essa coisa do povo se matando por causa de água. Pega essa série toda, Mad Max e outros tantos, por causa de água, por causa de comida. Tudo vem dessa linha, digamos assim, de pesquisa, de estudo, do Thomas Malthus, que ficou conhecida como uma teoria malthusiana. É uma teoria que não funcionou, não deu certo, porque com o passar do tempo, a tecnologia foi desenvolvendo e não faltou comida. Não faltou comida, então as pessoas não se mataram por causa de comida. Mas ficou a ideia, ficou o princípio, o porquê, vamos dizer assim, das dificuldades, o porquê das arestas, das brigas, das discussões. E bem recentemente, em 1972, um cientista americano chamado John Calhoun, ele, pegando a mesma base científica de estudos, ele resolveu fazer um laboratório com ratos e fez uma grande caixa de convivência dos ratos. Simulou ali alguns ambientes, alguns espaços e colocou um casal de ratos. E como ele sabia, baseado na teoria de Malthus, que o problema não era com a comida, ele foi alimentando os ratos. Então nunca faltou alimento para os ratinhos. E dá comidinha, os ratinhos. Só que os ratinhos começaram a se reproduzir. Mas não faltava comida, então eles não precisavam se preocupar com isso. Só que quando a população de ratinhos foi aumentando, eles começaram a brigar entre si, pela melhor toca, pelo melhor espaço, brigar pelas fêmeas, brigar pela prole, e começaram a se autodestruir. Essa é uma teoria que baseou boa parte da sociologia contemporânea do comportamento humano. E o que nós estamos vendo com a sociedade humana hoje é isso. Nós estamos nos autodestruindo. E não é por fome,
E não é por fome. A aproximação, a proximidade faz com que criem-se arestas e a gente começa a brigar com o nosso semelhante. Aí que começa a entrar a beleza, a grandeza da lei de Deus. Não tem como escapar daqui. Não tem como. O americano faz lá suas pesquisas espaciais para ver se consegue ir ocupar um outro planeta, que é um planeta vazio, sem nada, para povoar, para colonizar, para começar do zero. Pode ser que um dia consiga, mas até lá, nós vamos ter que aprender a conviver aqui. Porque Deus nos colocou no mundo para nos amarmos, para aprendermos a conviver. E não é o que nós estamos vendo hoje. A Joana de Ângeles, nesse capítulo, muito grave, é a mensagem, esse livro é feito de várias mensagens. Ela narra exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Ódio, ranço, preconceito. Nós costumamos colocar a culpa no tema. Então a gente fala assim: religião, política e futebol não se discute, porque dá briga. Aí eu fico pensando, eu já fiz eu tenho uma curiosidade científica, eu já fiz esse teste. Até todo mundo pode fazer, porque de repente não deu certo comigo, dá certo com outra pessoa. Eu peguei uma camisa do Corinthians e uma do Palmeiras e coloquei em cima de uma mesa, as duas juntas, e sentei, para ver o momento, porque futebol dá briga. Então eu precisava ver o momento que as camisas iam começar a brigar. Não brigaram. Tentei colocar o Alcorão Sagrado, uma Torá judaica, um Evangelho segundo o Espiritismo, uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, botei tudo junto. E sentei também, falei, agora vamos ver, porque com religião não dá certo, religião se briga. Não brigaram. Peguei o estatuto de vários partidos políticos diferentes, coloquei junto, sentei, não brigaram. Conclusão que eu cheguei: não é a política, não é o futebol, não é a religião, somos nós. Pega uma daquelas camisas e põe no cidadão, pega outra camisa e põe no outro. Não demora 30 segundos, sai no braço. Não é a camisa, não é o tema. O problema é que a gente quer projetar isso para fora, para justificar. Não tem nada que nos obrigue a brigar. Não tem nada que nos obrigue a perder a paz. Às vezes nós falamos, bem equivocadamente, aí fulano me tira a paz. Como é que ele consegue? Fala, onde que está a paz da gente que alguém pode ir lá pôr a mão e tirar? Tudo que é físico nosso, alguém pode tirar. Um ladrão pode tirar a nossa vida. Ele pode tirar a carteira, ele pode tirar o celular, ele pode tirar a bolsa, pode tirar o carro. Mas a paz, onde ele vai buscar essa paz para tirar da gente? Não, fulano me tira a paz. Não tira, ninguém tira a sua paz. A gente que entrega. A gente que entrega. Por quê? Porque não entende o nosso papel no mundo. O que nós estamos fazendo no mundo? Esse é um exercício. Nós precisamos nos exercitar a convivência, a tolerância. O amor, vamos dizer assim, é uma etapa bem mais adiante. É o futuro. É a nossa referência maior. Jesus falou muito de amor. E o próprio Cristo era uma referência. Uma referência a ser buscada. Nós estamos saindo agora da Semana Santa. O pessoal faz muita referência, principalmente à morte de Jesus. Nós espíritas não devemos valorizar tanto a morte de Jesus. A morte é um fenômeno biológico que atingiria qualquer pessoa. No caso dele foi uma morte mais traumática, mas o que importa para nós espíritas é a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus é repleta de exemplos. E a morte de Jesus, ela é trazida para nós, equivocadamente, como uma forma de salvação. E não é verdade. Não, Jesus morreu por nós. É muito cômodo acreditar nisso. Porque eu não preciso fazer nada. Ele já morreu por mim. Por isso que a gente acentua o sacrifício. Todo ano, chega na Semana Santa, são aqueles filmes de Jesus, a reprodução da morte, da crucificação.
Isso tem um significado? Tem, mas não é o que mais importa. O que mais importa em Jesus é a vida. É o nosso norte, é a referência, é onde nós vamos chegar em matéria de comportamento. Agora, se acreditarmos que nós devemos segui-lo e não ficar sentado achando que não, ele já se sacrificou por mim, eu não preciso fazer mais nada. É a relação equivocada que nós temos, ou com santos, com o próprio Cristo, com espíritos. Nós costumamos, é um hábito que a gente traz das culturas antepassadas dessa tradição judaico-cristã. Até eu costumo citar um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele diz assim: a oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. Então nós precisamos não deixar de orar pedindo as coisas, mas é calibrar o que a gente pede. A gente não tem o direito, não tem razões para pedir a solução dos problemas. Nós temos que orar para sintonizar com o plano espiritual, para buscar ajuda, buscar companhia, o ombro amigo, a força, o incentivo. Mas nós vamos ter que resolver o problema é nosso. Seria como mais ou menos num paralelo numa escola. Eu vou fazer uma prova, aí eu vou pegar a prova, eu vou entregar para o professor faz para mim a prova. Se ele resolver fazer, o que vai adiantar para mim? Ah, mas eu vou tirar 10. Tá. O que você faz com esse 10 falso? O que você faz com esse? Quando você for arrumar um emprego, e lá no seu trabalho você tiver que fazer a matéria daquela prova, o que você vai dizer? Ah, eu não sei. Pô, mas você tirou 10 na escola, mas não fui eu que tirei, foi o professor que tirou por mim. O professor que fez a prova. Na vida é a mesma coisa. O Mestre Jesus, na escola da vida, não vai fazer a prova por nós. Ele poderá nos ajudar. Olha, eu vou ensinar, eu vou articular para você. Vamos lá de noite, final de semana, num esforço a mais. Mas é você quem vai ter que fazer. É você que vai ter que se esforçar com o próprio esforço, com o próprio empenho, com a própria dedicação, e progredir e melhorar. E onde é que está esse estímulo? Está na convivência. Joana de Ângeles, que é o espírito que psicografou, que transmitiu esse livro para o Divaldo, já na época do Cristo, já viveu grandes experiências e veio já na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação, colaborar também com o Espiritismo. E ela tem uma mensagem muito bacana, no capítulo 9, cujo título é Paciência. E ela fala lá num trechinho do Evangelho que a gente precisa ter paciência, inclusive, para perdoar aquelas pessoas que nos prejudicam. Porque essas pessoas, elas nos prejudicam sob os olhos da matéria. Mas sob os olhos do Espírito, são as pessoas que impulsionam o nosso progresso. Então, quem aparentemente nos prejudica é quem está nos ajudando. Eu volto à comparação da escola. Aquele professor que me faz sofrer, aquele professor que me faz estudar mais, que me faz ficar preocupado, às vezes chorar em cima dos... Esse é o bom. Porque é esse que me faz aprender. Aquele bonzinho que na aula deixa todo mundo dormir, brincar no celular, não está nem aí na hora da prova, deixa todo mundo colar, esse professor não vai ensinar nada. Então, a metodologia espiritual, às vezes, utiliza dos nossos irmãozinhos inferiores, dos nossos irmãozinhos equivocados, para serem o impulso do nosso progresso, para serem o impulso do nosso crescimento. E nós devemos aproveitar essa oportunidade justamente como uma prova. Nós usamos essa expressão prova. E a prova nada mais é do mesmo jeito que é na escola. É o momento de testar o conhecimento. É o momento de testar o quanto a gente aprendeu. É o momento de testar o quanto a gente sabe. O quanto progrediu. A vida é uma grande escola. E nós devemos nos esforçar. Quando se fala, o reino dos céus tem que entrar pela porta estreita. Mas não é uma porta estreita rançosa, uma porta estreita de sofrimento, de amargura. É uma porta estreita de esforço, de empenho. É estreita? Como tudo na vida. Ninguém nunca ganhou alguma coisa de bom sem passar por uma porta estreita. Você vai fazer um vestibular.
Olha, tem 10 vagas, 10 não, né? Tem 100 vagas, tem 5.000 candidatos. Não, uma porta super estreita. Tenta imaginar 5.000 pessoas tentando entrar em 100 lugares. 100 cadeiras e 5.000 pessoas tentando sentar. É uma porta estreita, um emprego. No momento em que a gente vive, onde tem uma empresa dando 1.000 empregos e 500 pessoas querendo trabalhar. Já teve, eu não peguei esse tempo, mas o pessoal um pouquinho mais antigo, era assim, as empresas iam buscar os caras em casa, vem trabalhar comigo. Hoje não. Hoje uma empresa tem um empreguinho, anuncia no jornal, a fila dá volta no quarteirão. Um vai ser escolhido, quem? O que se esforçou mais, o melhor, o mais empenhado. É porta estreita. É porta estreita. Então, tudo na vida é uma relação de porta estreita, agora que não necessariamente causa sofrimento, angústia. É esforço, é empenho. E quando a gente entende isso, os problemas não desaparecem, mas eles diminuem de impacto. Esse é o caráter consolador do Espiritismo. Quando a gente fala, o Espiritismo é o consolador, tá? Ele consola como? Se meus problemas continuam. Faz 10 anos que eu frequento o centro, continuo pobre, continuo doente. Como é que o Espiritismo? Não, o Espiritismo não veio para resolver esse tipo de problema. Mas ele veio para nos fortalecer, para enfrentar esses problemas e às vezes até aceitá-los. Aceitá-los sabendo que sejam eles quais forem, eles passam. Não há problema que não passe. É até uma expressão que o Chico Xavier divulgou bastante. Eu tenho até numa camiseta, está escrito assim, a carinha do Chico, isso também passa. Passa, seja lá o que for. A gente costuma enfatizar muito a questão da saúde. Quando tem saúde, se tem saúde está tudo bem, o que importa é saúde. Encontra com um amigo na rua, como é que você está? Fulano, faz tempo que eu não te vejo. Está com saúde? Eu estou. Então, se está com saúde está tudo bem, porque o resto a gente vai atrás, o resto... Outro dia eu estava assistindo um programa na televisão, um entrevistador lá com algumas pessoas sentadas numa mesa, e aí o entrevistador perguntou assim, o que vocês acham que é mais importante na vida e tal? Quase que unanimidade, não, a saúde, saúde, não, realmente, tendo saúde e tal. Aí eu fiquei imaginando, vocês já pensaram se esse programa estivesse passando num hospital, numa clínica de hemodiálise, todo mundo com o bração lá, com agulhona aqui na hemodiálise, e aí o pessoal, não, o que importa é ter saúde, não é a saúde. Aí um olhava para o lado do outro e falava, então nós perdemos a importância, nada importa mais, se eu não tenho saúde. Então, a missão, a tarefa consoladora do Espiritismo é mostrar para nós que mesmo que estejamos numa situação momentaneamente, e tudo é momentâneo, momentaneamente ruim, isso passa. E tem, como diz o Evangelho, uma causa justa, uma razão para isso existir, para isso acontecer, e um fim útil, ou seja, a partir daquela experiência, vai surgir um bom resultado, vai surgir um dia melhor, principalmente se a experiência for bem aproveitada. E que o momento de sofrimento, de dor, de angústia, seja lá o que for, na matéria, é passageiro. Nós somos espíritos. O corpo é o instrumento, é o nosso meio. Se ele estiver bom, ótimo. Se a gente tiver com dinheiro, se a gente tiver com emprego, se tiver com... ótimo. Mas se não tiver, é uma desgraça? Não. Não, é uma experiência. É uma prova. Para quê? Para testar a minha capacidade de superação. A minha capacidade de progredir, de resolver os problemas. Como o professor, quando faz uma prova na sala de aula, ele não está castigando os alunos. Tem professor que faz isso equivocadamente. O aluno começa a aprontar e fala, vocês vão ver na hora da prova. Aí fica todo mundo, né, com medo, aí fica com medo de prova. Prova não é para assustar ninguém. Aquele aluno que prestou atenção na aula, fez as lições, estudou a matéria, pode dar a prova a hora que quiser. Eu sei, eu estudei, eu estive aqui, prestei atenção, assimilei. Prova só é um bicho de 7 cabeças para quem não prestou atenção. Para quem não sabe o que é que está fazendo, para quem não entende o caráter da vida, o caráter pedagógico das coisas que acontecem conosco, o caráter passageiro, seja o que for. Sócrates, o grande filósofo grego, um dos precursores do Evangelho, inspirou a vida do Cristo, foi condenado à morte,
E quando foi ser avisado da morte, ficou sereno, tranquilo. O seu discípulo procurou Sócrates, os juízes o condenaram à morte. Ele, com toda tranquilidade, falou: eles também estão condenados. Vejam que serenidade. A visão que Sócrates tinha, até foi condenado à morte justamente por causa disso, pela valorização que ele dava ao espírito em detrimento da vida material. Isso é uma questão de tempo. Os juízes que me condenaram à morte também estão condenados. Agora, como é que eu vou passar por lá de lá? Se eu estiver em paz comigo mesmo, a hora que for. O que nos prende a esse mundo hoje? O que nos prende a esse mundo? O que nos impediria de seguir o Cristo? Se Jesus aparecesse aqui e falou: venham, me sigam. O que nos grudaria na cadeira aqui? Porque Cristo ia sair, se ele chamasse e fosse andando, ele ia embora sozinho. Para mim é até mais fácil, que eu estou olhando para lá e eu disfarçar e dizer que não vi. Mas o que nos prenderia aqui? Não, mestre, hoje não. Eu ainda tenho muito amor para dar ao meu próximo. Mestre, não me tire agora do mundo. Tem tanta miséria no mundo, tanto sofrimento que eu preciso aplacar. O que a gente ia dizer? Não, peraí, mestre, veja bem, tem a novela hoje, o campeonato, meu time demorou tanto para chegar, e agora, mestre, meu time não tem mundial, espera um pouquinho. Os nossos motivos serão todos esses, materiais, mesquinhos. É a nossa natureza, não precisamos também ficar muito preocupados com isso. Agora, temos que entender que tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. E quanto mais apegados nós estivermos a isso, mais nós vamos sofrer no momento que virá. Então nós precisamos sentir, assimilar que somos uma alma, estamos encarnados, vivemos nesse mundo, mas temos que viver nesse mundo como espíritos. Focar na questão do espírito, na evolução, no progresso. E isso passa pela convivência com o nosso semelhante, pela tolerância, pelo perdão. Tem muita coisa errada no mundo, no meio que eu convivo. Eu fiquei 30 anos na polícia militar, estou há 10 na política. Não tem pessoa que tenha visto mais coisa errada do que eu imagino. Agora, o nosso papel não é simplesmente criticar, xingar. Ao contrário, a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou lá aos espíritos: por que o mal prepondera? Por que o mal assume uma importância maior? Porque, entre aspas, porque aparentemente o mal vence? A pergunta do Kardec. E os espíritos responderam para ele: pela timidez dos bons. Veja que interessante. Agora, então, eu preciso gritar mais alto, eu tenho que ser mais malvado que o mal? Não, ao contrário. Ao contrário. A coragem não é usar as mesmas armas do mal. A coragem não é ser tão violento quanto o mal. A coragem é justamente fazer o contrário. É sorrir quando alguém nos agride. É perdoar quando alguém nos faz algum mal. Essa é a coragem. Porque reagir, qualquer animalzinho reage. Você pisar na patinha do cachorro, ele te morde. Na mesma proporção. Agora, a pessoa pisa no seu pé e você olhar para a pessoa e perdoar e sorrir. Aí é um exercício mais... Aí precisa ter coragem. A pessoa te engana e você perdoa. A pessoa trapaceia e você perdoa. Você dá uma outra chance. É difícil, até perante as pessoas que estão à nossa volta, a sociedade, as pessoas não entendem direito. Se te virem conversando com alguém que aprontou alguma coisa com você, seus amigos, seus familiares vão dizer: eu vi você conversando, depois de tudo que aquela pessoa fez, você ainda dá conversa para ela? Veja como é difícil. Ao invés das pessoas chamarem você: puxa, que bacana, eu vi você conversando, rindo lá com aquela pessoa, nossa, ele aprontou tanto com você, e você está lá sorrindo para ela, que bacana. Mas não, né? Aí as pessoas vão falar o que para a gente? Você é bobo, tá vendo? Por isso que as pessoas abusam de você. Vamos voltar aos 2000 anos e lembrar do Cristo. Será que ele foi bobo também? De perdoar aquelas pessoas que o crucificaram, que o abandonaram, que o traíram? Então, esse bobo do mundo é aquele que vai herdar o reino de Deus. Está lá no Evangelho, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Eu vi uma vez no Facebook 2 cachorrinhos brincando, conversando,
É desenho, né? Não é verdade. Um cachorrinho falando para o outro. Você com esse jeito bonzinho, todo mundo abusa de você. Aí o cachorrinho bonzinho olhou para o outro e falou: sim, mas isso é problema deles, não meu. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Aí fulano fez alguma coisa errada, problema dele. Me atingiu fisicamente, volta para o Evangelho, tem uma causa justa, tem uma razão de ser, eu creio em Deus, Deus existe, é bom, onisciente, onipresente, onipotente, deve ter uma razão de ser. O que eu preciso tirar disso? Uma boa lição. Eu tenho que tirar disso uma energia para progredir, para crescer, e não sair no tapa com ele. Não, mas ele me agrediu fisicamente, aí me tirou a paz, aí é problema seu. Aí é problema seu. Porque você que permitiu. Você que permitiu que ele entrasse no seu coração. No seu coração manda você. Eu tenho um filho que está estudando fora do Brasil. Está estudando lá na Itália. Passou num intercâmbio aí e tudo. E algumas pessoas chegaram para mim já várias vezes. Ai, que beleza. Fala para ele ficar lá de vez. Primeiro que eu gosto do meu filho. Eu quero meu filho perto de mim, né? Não estou dispensando esse tipo de conselho. E segundo, pela ilusão que as pessoas têm. Não, vai lá porque lá está tudo bem, está tudo certo. Ele vai ser feliz lá na Itália. Não. Às vezes eu chego até a pensar, brincando, né? Falar, eu vou divulgar isso para o pessoal. Falar, gente, descobri onde é que está a felicidade. Não está todo mundo procurando a felicidade? Isso é uma procura histórica. Desde os tempos antigos, o ser humano busca a felicidade. Falei, eu consegui resolver isso aí. A felicidade está na Itália. Está aí, descobri. Vamos vender tudo, vamos para a Itália, todo mundo ser feliz. Quem não é feliz na Vila Industrial, não vai ser feliz em Roma, não. Porque a felicidade não está aqui, nessa rua, nesse bairro. A felicidade está aqui. É uma porta que se abre de dentro para fora. É uma afirmação desse mesmo filósofo que eu citei, o Soren Kierkegaard. Felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Qualquer tentativa de fazer o contrário, só fecha ela mais ainda. Então a felicidade está dentro de nós e ninguém tira, só se a gente quiser. A paz está dentro de nós e ninguém tira, só se a gente deixar. Então não é na Itália, não é lugar nenhum. Volto ao Facebook, você vai no Facebook domingo à noite e começa a olhar lá aqueles comentários. Ai, amanhã é segunda-feira, ai, que desgraça segunda-feira, ai, parece um bichinho enfiado embaixo da cama. Gente, quem tem raiva de segunda-feira sofre de 7 em 7 dias. A cada 7 dias um sofrimento. Nós temos condição de mudar o calendário? Nós temos como eliminar a segunda-feira do mundo? Não. Então o que nós precisamos fazer? Mudar a nossa relação com a segunda-feira. Mudar a nossa relação com o trabalho. Encontrar prazer no trabalho, na utilidade, no acordar. Ah, mas está frio. Tem uma razão de ser o frio. Ah, eu só sou feliz no verão. Vai ser feliz 3 meses por ano só. Vai ser feliz 3 meses por ano. Não, mas eu tenho dinheiro, eu passo o verão aqui no Brasil, quando for inverno no Brasil, vou passar o verão na Europa. Se o sol não brilhar no coração, pode ir para onde quiser. Pode pegar um foguete e ir para dentro do sol, lá no meio. Vai derreter e não vai ser feliz. O sol precisa brilhar dentro da gente, em qualquer situação. Seja numa clínica de hemodiálise, seja num tratamento de quimioterapia, seja onde for, desde que a gente entenda que estamos passando uma experiência, seja ela qual for, boa, ruim, é uma experiência pela qual todo mundo vai passar. Todo mundo vai ter bons momentos, maus momentos, mas todos esses momentos passam. Só uma coisa fica: o progresso, a felicidade plena, a evolução. A razão pela qual nós viemos ao mundo, a razão pela qual Deus nos pôs no mundo. Deus nos pôs no mundo para a felicidade, mas uma felicidade construída, uma felicidade forjada com a nossa luta, com o nosso trabalho, com o nosso esforço.
não necessariamente com o nosso sofrimento, com a nossa dor até, mas não com o nosso sofrimento, desde que eu entenda o caráter da dor. Quem já correu um pouco na rua sabe o que é dor. Quem faz uma maratona de 40 quilômetros, do 20º para frente, com certeza é cãibra, é bolha, é calo, sangue às vezes, dor. Para! Não. Está doendo? Tá. Está sofrendo? Não. Pô, o que você quer? Você é doido? Não. Eu quero concluir. Eu quero subir no pódio. Eu quero pegar a medalha. Eu quero mostrar para mim mesmo que eu posso. Então, dor só é sofrimento se eu não entender o bem que ela vai me trazer em seguida. O benefício que ela vai me trazer em seguida. Eu lembro de um livro de um educador protestante, Rubem Alves, o nome dele. O título do livro é Ostra Feliz Não Cria Pérola. Um livro com vários artigos, um desses deu o nome ao livro. E ele conta justamente a realidade da ostra. Que a ostra é um molusco, todo mundo conhece, aparentemente inerte, serve para muito pouca coisa fora da culinária, né? E a ostra está lá na natureza, na pedra, fica ali, onda batendo, onda voltando, até que a natureza coloca lá um grãozinho de areia dentro da ostra. E aquele grãozinho de areia começa a incomodar a ostra. E o que faz a ostra? Ela se defende daquilo, daquele incômodo, daquela agressão. E ao se defender, ela vai envolvendo o grãozinho de areia com as substâncias que já estão dentro dela. Vai encapsulando, envolvendo, e quando ela termina esse processo, ela gerou a pérola. Então aquilo que poderia ser um incômodo, uma maldição, se a ostra pensasse, né, esse grão de areia me incomodando, me atrapalhando, foi justamente o que proporcionou o nascimento da pérola, que já estava nela. Jesus nos disse: vós sois deuses. Deus está dentro de nós. Só que às vezes a gente não percebe. E aí o que faz? O amor de Deus, o plano espiritual, coloca um grãozinho de areia nas nossas vidas. Como a gente não conhece, não sabe por quê, amaldiçoa, esbraveja. Onde já se viu isso? Um problema? É um grãozinho de areia com esses todos que a gente tem. Uma perna quebrada, um desemprego, uma dificuldade econômica, uma doença. São os grãozinhos de areia proporcionais à nossa necessidade. Tem gente que precisa de um grãozinho pequeno, tem gente que precisa de um paralelepípedo. Cada um conforme os seus gestos, as suas ações. Mas estão ali não para nos castigar. Estão ali para que a gente faça o que a ostra fez. Tire de dentro de nós, do Deus que está dentro de nós. E vai envolvendo, superando esse problema e entrega ao mundo a pérola que todos nós somos. Esse é o nosso papel no mundo. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui no mundo. Valorizando as coisas do Espírito. Usando a matéria como meio, mas entendendo, seja lá o que for, isso passa. Somos espíritos imortais. E é aí que nós temos que valorizar. As conquistas que realmente interessam são as conquistas do Espírito. Tem uma frase que eu acho muito bonitinha, diz assim: há muitas conquistas que se obtêm pelo preço da alma, mas a alma é a nossa principal conquista. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Então, repito a pergunta. Se Jesus aparecer aqui nos chamar, está todo mundo pronto? Olha, todo mundo pensando. Todo mundo pensando, né? O que eu vou deixar aqui, né? Inacabado. Não, olha,
Então, para isso, a gente precisa estar sempre ocupado, e ocupado com coisas boas, né? Que aí ele vai ver que a gente está ocupado, vai falar, então deixa ele ficar mais um pouquinho. Está fazendo coisa boa, né? Deixa ele ficar mais um pouquinho. Então, precisamos ocupar o nosso tempo com coisas produtivas, né? Não produtivas no sentido de ser só para nós, mas produtivas para todos, né? Para que todos sejamos felizes e unidos, que é isso que é o propósito de Jesus, né? A nossa união. Como ele disse, independente de crença, de raça, de cor, de credo, de tudo. Tá bom? Então, vamos lá. As nossas próximas palestras. Amanhã estará aqui conosco o Plínio Penteado Júnior. No sábado estará aqui o senhor André Aires. A próxima terça, o Genival Batista. E a próxima quarta, o Márcio Massaruto, trabalhador aqui da casa. Tá bom? Então, cada expositor vem trazer o seu melhor, né? E cada um de nós pega um pouquinho de cada um para que nós fiquemos melhores, né? Com aprendizado e evolução, tá bom? Então, nós vamos agora dar continuidade aos trabalhos, né? Os trabalhadores já estão nos aguardando, os demais trabalhadores já podem se recolherem à sala de passe. Se alguém quiser passar por uma orientação, mesmo que já esteja em tratamento, é só se dirigir à salinha lá da orientação. Tá bom? Então, aos demais, uma boa noite. Ah, tá. Dia 7 e 8, sábado e domingo, vai ter o grande feirão de livros lá na creche Amélia Rodrigues, em Santo André, tá? Livros com 40% de desconto. Hã? Às vezes até 60, 70. Tá? Então, como ele disse, 60, 70. É na Rua das Silveiras, 17. Número 17, em Santo André. Tá bom? Então, acho que a gente tem até um cartazinho lá embaixo. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Que nós possamos sair daqui levando a mensagem, levando a energia que a casa nos oferece e levando a paz, né? Que essa ninguém pode tirar de nós. Tá bom? Uma boa noite a todos.